Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 31 de março. E agora sim você confere alguns destaques da nossa edição do Link Espírito Santo de hoje. Espírito Santo entra em alerta vermelho por conta da transmissão comunitária da Covid-19. Governador Renato Casagrande anuncia a criação de fundo de 100 milhões de reais. O dinheiro será destinado a empréstimos para micro e pequenos empresários. Polícia Militar reforça patrulhamento em áreas de comércio para evitar arrombamentos. A Associação Capixaba de Supermercados firma termo de compromisso com o PROCON para coibir o abuso de preços durante a pandemia de Covid-19. E aqui no estúdio a gente recebe a médica infectologista Jéssica Polese, que tira dúvidas sobre a contaminação do coronavírus. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira? Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. O governador Renato Casagrande anunciou hoje a criação do Fundo de Aval. São 100 milhões de reais destinados a empréstimos para micro e pequenos empresários. O governador também se reuniu com representantes das principais indústrias do estado e pediu empenho para a manutenção dos empregos. Vamos ver trechos do pronunciamento do governador. Tive uma reunião com as 20 maiores indústrias do estado do Espírito Santo, liderado pelo presidente da Federação das Indústrias, Leonardo de Castro. Nesta reunião foi muito bom porque eu pude explicar a realidade do estado, a política que nós estamos fazendo, e todas as indústrias se colocaram à disposição para ajudar. Algumas já estão ajudando diretamente na compra de insumos, de teste, de respiradores, ajudando na logística de transporte de material para cá, como álcool gel, como testes. Então, assim, tem um envolvimento, assim, a importância das indústrias que representa mais de 20% do produto interno bruto capixaba, também o compromisso delas da gente não demitir, de preservar o emprego, se preservar ao máximo o emprego. Então, quase todas que falaram, quase ou todas que falaram, assumiram o compromisso da preservação do emprego. Também eu pedi para que cada um tivesse uma política de isolamento social, de distanciamento social. Também fiz uma reunião com os prefeitos da Grande Vitória para a gente combinar as medidas de forma uniforme, que a gente tenha uniformidade nessas medidas, que a gente possa tratar com antecedência entre nós. Montamos um grupo de trabalho que o secretário da Casa Civil do Governo do Estado, o secretário David Diniz, vai coordenar junto com um procurador nosso e um grupo também da Associação dos Municípios, da AMUNES, para que a gente possa ir tratando de temas que são importantes para os municípios e que às vezes depende do Estado, ou de temas que são de tomada de decisão conjunta. Então, um trabalho bem articulado que nós estamos fazendo com a AMUNES e com 78 municípios, mas especialmente a Grande Vitória, onde há a concentração dos casos. Também o dia de hoje foi para encaminhar projetos de lei para a Assembleia Legislativa, aquilo que eu anunciei no sábado, hoje é terça, aquilo que eu anunciei no sábado das medidas na área econômica e na área social. Então nós mandamos o projeto de lei criando fundo de aval, vinculado ao Bandes, com valor de 100 milhões de reais, para a gente financiar microempreendedor individual e microempresa. Tá certo? Para a gente financiar 100 milhões de reais para essas atividades, tá certo? Então, nós vamos operar outra linha de financiamento para pequena e média empresa do governo federal, taxa Selic, juro barato para preservar emprego, temos linhas para grandes empresas, no Bandes, no Banestes, outros bancos também têm. Então, assim, mandamos esse projeto de lei para a Assembleia, para a Assembleia fazer a avaliação, se Deus quiser, essa semana apreciar. Já conversei com o presidente Eric Musso para que a gente possa tratar desse tema a partir de amanhã. Então, encaminhamos hoje, encaminhamos também a mudança do Fundo Cidades, estou permitindo que até 30% do recurso do Fundo Cidades, que era só para infraestrutura, possa ser usada para assistência social e assistência à saúde. Também o outro projeto de lei permite que eu convide PMs voluntariamente PMs da reserva, quem quiser contribuir, colaborar
para um trabalho, retorno à sua atividade, para um trabalho de ostensividade, para a gente proteger a sociedade capixaba. Também um outro projeto que também dá tranquilidade ao sistema prisional, que é a mudança de horas extras, não tem impacto nenhum, mudança de hora extra para a escala especial para a Polícia Penal, né, que são os profissionais que trabalham no sistema prisional. Bom, o Espírito Santo entrou em alerta vermelho depois que a transmissão comunitária da Covid-19 foi confirmada no estado. O governo vai intensificar as ações de combate à pandemia e aumentar a quantidade de testes, mas a população precisa continuar fazendo a sua parte. Depois dos casos importados e locais, a transmissão comunitária é o último estágio epidemiológico do novo coronavírus. A partir dela, não é possível rastrear a origem da infecção. Antes, nós tínhamos todos os contactantes de cada transmissão e a vigilância poderia acompanhar caso a caso. Agora não é possível mais fazer. Então, quer dizer que não dá para determinar em que ambiente está sendo contaminado ou quem está sendo contaminado, porque não tem como mais fazer esse tipo de monitoramento. A partir daí, as nossas ações, elas têm que redobrar. Sejam as ações da saúde, as ações de vigilância, mas também a ação de toda a sociedade. Aquilo que já foi decretado em relação ao isolamento social, ao fechamento do comércio, essas ações têm que ser intensificadas neste momento. O governador Renato Casagrande disse que agora o Espírito Santo está no mesmo estágio de contaminação do Rio de Janeiro e de São Paulo. Esses dois estados lideram o número de casos confirmados do novo coronavírus e também o número de mortes provocadas pela Covid-19. Para conter a disseminação da doença, o governo do estado quer aumentar o número de testes para o novo coronavírus. Testando o máximo, a gente consegue, de fato, fazer no Espírito Santo uma radiografia do comportamento do vírus e permitir que a gente planeje mais adequadamente o número de leitos hospitalares que a gente precisa ter. Primeira avaliação nossa é que a gente precisa de 300 leitos de UTI, mais leitos de enfermaria. Mas, assim, o tempo vai nos dando dados e esses dados vão orientando o nosso planejamento. Diante da possível explosão no número de casos confirmados no estado, a Secretaria de Saúde está preparando novos leitos de UTI. Hoje nós já estamos com leitos disponíveis exclusivos para coronavírus. São em torno de 110 leitos já disponíveis exclusivo. A gente, é claro, esses leitos não estão sendo utilizados porque são leitos que nós estamos preparando, são leitos difíceis de montar. Então a gente está preparando para chegar no momento de maior incidência da doença, mas nós já estamos com esses leitos organizados. A grande totalidade desses leitos eles vão funcionar no Hospital Jaime dos Santos Neves. Lá no Hospital Jaime, nós iremos montar, exclusivo para coronavírus, 170 leitos de UTI, só UTI. A gente achou melhor montar num hospital que já está em funcionamento, que já tem equipe preparada, equipe treinada e tem condição de receber esses leitos novos, exclusivo para o coronavírus. Temos a expectativa de atingir o ponto máximo, o pico máximo da curva da doença no final de abril e início de maio. Então a expectativa é para maio, onde não chegar com o maior quantitativo de casos. Então tem uma previsão nossa para que em maio a gente já possa contar com com 250 leitos de UTI, chegando no início de junho aos 300 leitos, a julho podendo chegar até 350 leitos de UTI. O subsecretário reforçou a necessidade da população continuar cumprindo o isolamento social. Neste momento, o isolamento social é uma das grandes estratégias e está provado em vários países que conseguiram reduzir a carga da doença, que ele tem resultado. Também é importante frisar que nos países que fizeram isolamento social, a retomada da economia, da atividade também do comércio, das outras atividades, ela se deu mais rápido, porque quando as pessoas adoecem, a retomada das atividades do comércio, as atividades normais da sociedade, elas vão retardar mais, porque grande parte das pessoas adoeceram, elas precisam ter a sua recuperação para retomar as atividades normais. Bom, o link agora vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar sobre a transmissão comunitária do coronavírus. No estúdio, a gente recebe a pneumologista Jéssica Polese. E ainda, incêndio destrói galpão de material reciclável e de um frigorífico de Colatina.
A Secretaria de Estado da Saúde atualizou os números da Covid-19 aqui no Espírito Santo nesta terça-feira. São 96 pessoas com a confirmação da doença, 11 novos casos só de ontem para hoje. E o coronavírus já chegou a cidades pequenas, como Alto Rio Novo. Sobre o aumento dos números e o que muda com a transmissão comunitária, a gente recebe aqui no estúdio a médica pneumologista, doutora Jéssica Polese. Doutora, boa noite, bem-vinda ao Link. Boa noite. Doutora, olha só, Alto Rio Novo não tem nem 8 mil habitantes, né, no interior do Espírito Santo. E a doença já chegou até lá. Isso mostra que o vírus não tem limites para chegar até nas regiões mais distantes mesmo, mais menores regiões mesmo. Sim, ele tem por característica contaminar as pessoas muito facilmente, né? Então, acredita-se que a transmissão dele é muito simples, é muito fácil. E essa transmissão comunitária, ela se torna um alerta, ela é importante porque chegou o momento em que você não consegue mais relacionar aquele novo caso com aquele caso inicial, que foi, por exemplo, quem voltou da Europa, aquele caso inicial. Ou seja, a contaminação já acontece entre as pessoas de uma maneira que você não tem mais controle. Você não consegue mais isolar o indivíduo que tem a doença para poder impedir que a doença vá se difundindo. Agora a gente está numa situação que a doença já está se difundindo entre as comunidades, entre as pessoas, de uma maneira bem disseminada. Então essas coisas vão começar a acontecer em locais diferentes e com mais frequência. As pessoas podem pensar assim, o Brasil tem um pouco mais de 5 mil casos agora da Covid-19, o Espírito Santo só tem 96, a nossa situação é bastante tranquila em relação a São Paulo e Rio. A realidade não é essa, né? O Espírito Santo não como a gente chama, um estado de eixo, né? Como Rio, como São Paulo, não tem a problemática das favelas como no Rio tem, mas não é de tamanha monta, né? Então a gente tem uma situação que eu acho que é um pouco mais confortável. É bem provável que os nossos números fiquem realmente aquém dessas duas grandes capitais. E acreditamos, e assim, temos um pouco de fé que o tempo, a temperatura mais quente, a gente consiga com isso ter um número menor de doença também. O problema nosso é que a gente está fazendo pouco diagnóstico das pessoas que estão infectadas. Quer dizer, 96 casos está longe de ser a nossa realidade. Possivelmente. O Brasil inteiro, o mundo inteiro tem escassez de kits para diagnóstico. Então, isso é uma problemática mundial mesmo. Todos os países estão com as mesmas queixas, não só aqui. Então, provavelmente esse número deva ser muito maior e isso acaba que dá um erro quando a gente fala que está morrendo muito, que tem uma letalidade muito grande. Não é que o vírus tem uma característica mais letal aqui no Brasil, é simplesmente porque está sendo feito pouco diagnóstico das pessoas infectadas. Então, está sendo diagnosticadas as infectadas graves e aí elas morrem. Então, dá essa falsa impressão de que tem uma letalidade maior. É um vírus que realmente tem uma letalidade baixa, né? O que deve acontecer aqui no nosso país é que agora que está chegando os kits, parece que foram fechados vários acordos, eu vi o Mandetta falando sobre os kits chegando, insumos, equipamentos, e isso aí provavelmente a gente vai ter um número muito aumentado de casos diagnosticados de uma hora para outra, mas não é que eles não estavam aí, eles sempre estiveram, é porque eles não foram vistos, documentados ainda. Então é provável que a gente tenha um aumento significativo do número dos casos, porque a gente vai estar fazendo mais testes. Agora, doutora Jéssica, a senhora acha, a senhora como médica, como pneumologista, que o Espírito Santo, nosso estado, ele tem caminhado no caminho, tem feito o caminho certo nesse sentido da gente estar aí tentando, o decreto do próprio governo, né, diminuir o fluxo de pessoas nas ruas, o caminho é esse mesmo para reduzir o problema? Acho que sim. E tem um problema real que é do trabalho mesmo, né? A gente tem que trabalhar, os autônomos, enfim, o dinheiro tem que girar, senão a economia para e realmente vai ter um problema gigantesco lá na frente. Então, isso é uma crítica frequente e real, concordo com ela plenamente, só que a gente ainda tem muito pouco tempo para a gente poder estar quebrando esse isolamento social. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que seguir mais um
pouco, por mais que isso doa, porque se a gente fizer isso certinho agora, isso vai poupar lá na frente, esse gasto vai ser bem menor lá na frente. A gente tem alguns trabalhos já mostrando que os pacientes infectados, mesmo que eles não fiquem graves, eles ficam com sequelas pulmonares. Então a gente é capaz de ter aí um novo período com pessoas com doença pulmonar relacionadas ao coronavírus. Não morrem, tiveram doenças até leves, mas ficam com sequelas. Então a gente vai ter nós estamos acreditando que vamos ter uma nova categoria de pacientes vai ser antes do coronavírus e depois do coronavírus. E isso também é um problema econômico muito grande. Então, assim, algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Talvez apertar um pouquinho mais agora vai folgar lá na frente. Não pode realmente apertar a ponto de extrapolar e a nossa economia realmente desandar a um ponto que a gente não tenha mais retorno, né? Mas a única coisa hoje que é respaldado e que tem resultado é o isolamento social. A gente não tem mais nada hoje documentado no mundo inteiro que traga benefício. A cloroquina e tal. A cloroquina hoje, o que tem de positivo é que ela parece diminuir em mais ou menos 30% o tempo de internação em UTI dos doentes graves. Então, aqueles que vão para a UTI, que estão no respirador e que estão graves, ele pode diminuir o tempo de internação. Mas nada, ele não está falando de curar o vírus, não está falando de evitar a doença mais grave, não está falando de nada disso. Então, a gente está simplesmente ainda num terreno obscuro mesmo, né? No qual a gente só tem suporte de vida mesmo. E, além disso, esses pacientes têm o problema que eles ficam muito tempo no respirador. Esse que é o tal do colapso da saúde, né? Tanto que a maioria dos hospitais já cancelaram as cirurgias eletivas exatamente para esperar esses pacientes graves chegar. Em média, um paciente fica 7 dias internado na UTI, por exemplo, com influenza, né? E no caso da influenza. Isso. E no caso da Covid? 3 semanas. Então, você imagina que aquele indivíduo vai ficar usando aquele leito de UTI, aquele respirador, 3 semanas. E é um respirador por pessoa, né? A gente precisa enfatizar isso, gente. É um respirador por pessoa. O governo acabou de comprar 50, mas só dá para 50 pessoas. Exatamente. Porque, assim, as pessoas falam, mas é uma doença que tem pouca letalidade, são só 5% que evoluem para doença grave. Mas se você pensar que melhor das hipóteses, 60% da população vai ser contaminada. Desses 60%, 5% vai desenvolver uma doença mais grave. E desses 5%, 2% vai morrer. Na hora que você joga isso em número, esse número é gigantesco. Sim. Isso, só, até desculpa interromper a senhora, hoje são 96, né? Mesmo usando essa porcentagem de quem chega a um estado mais grave da doença, ainda assim é um número muito pequeno de respiradores para a quantidade estimada da doença. Por isso que, assim, eles estão se organizando já há algum tempo. Eu estou vendo esse movimento de desocupar os hospitais, tanto da rede pública, da rede privada, exatamente para esperar. Por quê? Porque o isolamento faria com que as pessoas não adoecessem todas de uma vez, porque que vai contaminar? Vai, mas pode contaminar devagar, de modo que o sistema de saúde consiga dar conta desses casos mais graves. Pode parecer exagero quando a gente fala assim, de acordo com o governo, a gente deve atingir o ápice da curva no final de abril. Gente, nós não chegamos em abril ainda. Né? Nós temos aí um mês pela frente de uma luta muito grande. Então, as pessoas precisam entender e ter responsabilidade com a sua vida e com a vida dos outros. É o que eu sempre falo, olha, mas só tem 100 casos, eu ouço isso, né? Poxa, mas tanta coisa, só tem 100 casos. A gente não começou ainda, a gente não começou a nossa ascendência na curva ainda, né? Então, assim... Essa não é nem a pontinha do iceberg ainda. Não, a gente está bem longe. Então, o que acontece? Se a gente fizer isso aqui certinho, a gente vai ter um resultado bom lá na frente. Aí vai poder falar, não foi nada, foi tudo tranquilo. Aí a gente vai poder falar isso, entendeu? Mas agora a gente não sabe. A gente pode ter tanto um cenário tranquilo, dependendo do que a gente faça agora, ou um cenário catastrófico, como está acontecendo na Itália, na Espanha, agora nos Estados Unidos também está num processo bem complicado, nos Estados Unidos, né? Então, assim, o que a gente fizer agora vai repercutir no que vai acontecer lá na frente. E, assim, se a gente exagerar um pouquinho nesse isolamento, vamos dizer, poderia ter sido menor, o prejuízo ainda vai ser menor do que é esperado no caso da Covid.
Agora, doutora Jéssica, nosso tempo já está quase terminando, mas queria te fazer uma outra pergunta. O governo anunciou que o Espírito Santo entrou no estágio, né, um alerta vermelho, estágio de transmissão comunitária, mesmo estágio que a gente comentou aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, que já tem números um pouco mais elevados. O que deve mudar no comportamento da sociedade, das pessoas? As pessoas devem continuar fazendo isolamento, que a senhora já falou, mas tem algo que precisa ser intensificado ainda mais? Precisa intensificar o isolamento, intensificar os cuidados individuais, porque antes você tinha assim, olha, fulano tem Covid, Beltrano tem Covid porque pegou do fulano, Ciclano tem Covid porque pegou do Beltrano, que pegou do primeiro, até a gente conseguia seguir. Agora a gente já não tem mais isso, se perdeu. Então qualquer um aqui já pode ter Covid, eu, você, todo mundo aqui já pode ter. Então você tem que tomar as suas medidas para se prevenir. Então as medidas têm que ser individuais, porque agora está em todo lugar. É assim que tem que se pensar. E não é hora de ser egoísta, né, doutora Jéssica? Pensar assim, mas eu sou nova, comigo não vai acontecer nada se eu adoecer. A gente não pode pensar assim, a gente tem que pensar no outro, né? Sim. No outro e em todos os outros, né? A gente tem que pensar nos pais, nos pais dos amigos, em qualquer idoso e em qualquer pessoa. Tem que pensar em qualquer um. É um sofrimento muito grande. Doutora Jéssica, muito obrigada pela presença da senhora aqui no Link, deixar que o nosso espaço sempre é aberto. Obrigada, boa noite. Bom, em Colatina, um incêndio destruiu o galpão de um frigorífico na noite de ontem. O Altemar Collin tem as informações pra gente. Boa noite, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso aí, hein? A gente começa falando desse incêndio que destruiu um galpão onde era armazenado material reciclável do freezer frigorífico aqui na cidade. A sede de Colatina faz parte de um conglomerado de 4 unidades e está entre as maiores da América Latina. Segundo foi informado, o fogo começou por volta das 7h30 da noite em um galpão que é utilizado para reciclar plástico e papelão. O local fica afastado do parque industrial da empresa, o que diminuiu o risco de atingir produtos e equipamentos. Na hora do incêndio não havia ninguém no galpão. Apesar do susto, não houve feridos no incidente. Um caminhão que estava estacionado perto do local do incêndio também foi atingido pelas chamas e foi parcialmente destruído. Cerca de 1 hora após a chegada do corpo de bombeiros, o fogo foi controlado. O trabalho foi dividido em 2 ações. Primeiro, controlar o fogo e depois coordenar a retirada dos produtos inflamáveis de dentro do recinto. Plástico e papelão foram retirados com auxílio de uma retroescavadeira. Agora, com o trabalho da perícia, vai se tentar descobrir o que provocou o incêndio. A assessoria do grupo informou que as atividades da empresa não foram interrompidas devido a esse incidente. O assunto agora é saúde. Além do coronavírus, outra situação vem assustando muita gente. É o crescimento de casos da dengue. Aqui em Colatina, nos primeiros meses desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, as notificações da doença cresceram mais de 200%. A Mara está preocupada com o coronavírus e faz o isolamento social como recomendado. Mas ela não esqueceu de outra ameaça, a dengue. Por isso, ela toma todos os cuidados. Minhas plantas são todos tem pratinho, mas estão todos secos. Lá no terraço eu tenho umas plantas, mas a minha vizinha aqui, ela sobe lá, ela vê que está tudo sequinho. Tenho a cachorra, mas está todo dia trocada a água dela. Então todos os cuidados são tomados, porque aqui em cima, infelizmente, está tendo muito caso de dengue. Ontem mesmo nós ficamos sabendo de mais 4 casos. Neste ano, os números de casos de dengue cresceram muito em relação aos 3 primeiros meses de 2019. De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental, ano passado foram 99 notificações e 26 casos confirmados nos meses de janeiro, fevereiro e março. Esse ano, até a semana passada, o município registrou 928 notificações e 82 casos confirmados de dengue por aqui. Um aumento de 225% da doença. Isso foi relacionado àquela epidemia que deu no meio do ano e o desabastecimento do inseticida do meio do ano. A gente não teve como fazer o controle viral e deu esse aumento que
tá chegando agora nesse período, né? Aqui em Colatina são 7 equipes com 76 agentes de combate ao mosquito que trabalham de segunda a sexta-feira. Neste período, eles fizeram algumas adaptações para garantir a segurança de agentes e moradores devido à ameaça do coronavírus. Mas mesmo assim, eles estão enfrentando resistência de moradores que não permitem a entrada nas casas. Por isso, a ajuda da população com os cuidados é ainda mais importante neste momento. Nós estamos tendo só os cuidados de usar luva, máscara, álcool e orientando tanto os moradores quanto os vizinhos, as pessoas que não deixam entrar. Mesmo assim a gente orienta e pede eles para estar olhando os quintais e dentro das residências. A gente tem que pedir a todos os moradores, né, para estar olhando, aproveitar essa quarentena que está todo mundo dentro de casa, todo mundo se preocupando, entendeu? Para olhar os quintais, olhar esses pequenos depósitos que tem dentro das residências e por lá de fora também. Aqui em Colatina, os bairros com maiores números de notificações de dengue são Carlos Germano Naumann, Novo Horizonte e o bairro Nossa Senhora Aparecida, onde a Diana mora. Ela também toma os cuidados, porque sabe, se todo mundo fizer a sua parte, todo mundo sai ganhando na guerra contra o mosquito. Eles estão esquecendo que tem que limpar o quintal, não deixar a água parada, varrer o quintal, cuidar de tudo direitinho. Todo mundo está esquecendo disso e não é para esquecer disso, é um complementar. Se o meu vizinho não cuida do quintal dele, o mosquito sai da casa dele e vai morder na minha casa que está limpa. Então, ou seja, eu faço a minha parte, meu vizinho também tem que fazer a parte dele. Então, a união faz a força. É claro, vale a pena ressaltar aquelas informações, cada um deve fazer a sua parte, olhando o seu quintal, olhando a sua varanda, enfim, tomando todos os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. E agora a gente informa os números atualizados do último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde aqui de Colatina com relação ao coronavírus. Até o momento foram 25 casos suspeitos notificados e nenhum caso confirmado aqui no município. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio aí em Vitória, com vocês. Obrigado, Altemar, pelas informações. A seguir aqui no link, polícia reforça o patrulhamento nas áreas de comércio da Grande Vitória para evitar os arrombamentos. Tubarão de uma espécie ameaçada de extinção morre depois de ficar preso em uma rede de pesca em Regência. Foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado o decreto que regulamenta o funcionamento das casas lotéricas durante esse período de pandemia da Covid-19. O horário de funcionamento agora é de 8 da manhã ao meio-dia e de 2 da tarde às 6 da noite. Os funcionários deverão usar máscaras descartáveis e luvas durante o trabalho e as lotéricas precisam ser higienizadas com álcool. Para não haver filas, o número de clientes dentro das lotéricas não pode ser maior que o de guichês. A Polícia Militar vai reforçar o patrulhamento em áreas de comércio. Quem é do setor administrativo vai ajudar aí nesse trabalho. O objetivo é evitar que os lojistas tenham mais prejuízos com os arrombamentos. Na Aleixo Neto, uma das principais ruas de comércio da Praia do Canto, várias lojas estão protegidas com tapumes. Essas instalações foram feitas logo que o governador Renato Casagrande determinou o fechamento do comércio. Outras lojas não têm tapumes, mas as vitrines estão vazias. Os comerciantes estão com medo de assaltos e arrombamentos. Isso não foi uma recomendação da Associação Comercial da Praia do Canto, né? A gente deixou os lojistas inteiramente à vontade para optar pela melhor maneira de proteger seu patrimônio, mas automaticamente a associação já entrou em contato com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, no sentido de reforçar o policiamento, principalmente o noturno, né? Haja visto que o movimento diminuiu, as pessoas não estão circulando na rua. Mas mesmo com as ruas mais vazias, nenhuma ocorrência foi registrada no comércio do bairro nos últimos dias. A gente realmente agradece nesse empenho da Polícia Militar, porque é uma época extremamente difícil para todo o comércio, né? Estamos sofrendo com a paralisação, com a perda de renda e
seria assim, extremamente desagradável, além desse prejuízo, a gente ter o prejuízo patrimonial de um assalto, de um arrombamento das nossas vitrines. A situação é bem diferente no centro de Vitória. Na Avenida Jerônimo Monteiro, este salão de beleza foi arrombado no início desta semana. O local já foi reparado. A proprietária contou como foi o susto ao saber da ocorrência. 3 meliantes, 2 homens e uma mulher, quebraram o vidro do nosso salão, né, da nossa vitrine, levaram alguns produtos de vitrine e quebraram o nosso vidro, né? Nosso maior prejuízo foi esse, né? Fora o emocional. Nesse período de isolamento social por conta do coronavírus, a Polícia Militar vai reforçar o patrulhamento nas principais regiões de comércio da Grande Vitória. Policiais que antes atuavam na patrulha escolar e no setor administrativo vão passar a reforçar a segurança dos comerciantes e da população. Temos policiais em pontos estratégicos. Com isso, nós estamos liberando o nosso efetivo do policiamento ordinário operacional para justamente estar atuando nas áreas que mais necessitam, essa área de comércio fechada. Então, nós estamos trabalhando dessa forma inicialmente, né? É um batalhão virtual, oriundo do nosso expediente administrativo, que está aumentando o policiamento nosso nas ruas. De acordo com o coronel, ainda não há estatísticas sobre a criminalidade durante o isolamento. E ele pede que a população continue ajudando a polícia, denunciando pelo 190 e 181. Continua denunciando através do 181 e se for emergencial, que estiver acontecendo o fato, pode ligar o 90 que nós vamos atender prontamente. E a Associação Capixaba de Supermercados firmou um termo de compromisso com o Ministério Público e o PROCON estadual para coibir o abuso de preços durante a pandemia da Covid-19. A CAPES foi orientada a comunicar aos órgãos de proteção ao consumidor qualquer reajuste sem justificativa por parte dos fornecedores. E um tubarão-tigre, uma espécie que está ameaçada de extinção, morreu depois de ficar preso em uma rede de pesca em Regência, no litoral de Linhares. A praia é uma das mais frequentadas por surfistas de todo o país. Quem tem as informações para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana, e a você que acompanha o Link Espírito Santo. Olha, é isso mesmo, o tubarão pesava cerca de meia tonelada e media 3 metros e 60 centímetros de comprimento. O animal acabou preso em uma rede de pesca no litoral de Linhares, em Regência, e foi capturado por pescadores nesta terça-feira. O tubarão é da espécie tigre, ameaçada de extinção, e foi encontrado ainda com vida, mas bastante debilitado. Os pescadores se juntaram e, a bordo de uma lancha, conseguiram levar o animal até a praia, onde ele já chegou morto. Os pescadores lamentaram a morte do tubarão, já que tinham a ideia de devolvê-lo ao mar assim que a rede de pesca fosse desenrolada do corpo do animal. Nós vamos agora para um rápido giro, trazendo outros destaques, inclusive sobre as ações de prevenção à Covid aqui em Linhares. Na tarde de ontem, durante uma sessão ordinária, a Câmara de Linhares aprovou o decreto que coloca o município em situação de emergência. Aprovado com voto contrário do vereador Rogerinho do Gás, e que encaminha-se ao primeiro secretário para os trâmites de praxe. O decreto vai até o dia 31 de julho e, durante esse período, todos os esforços serão destinados à saúde, com remanejamento de recursos e contratação temporária de servidores para ajudarem no combate ao Covid-19. E o psicólogo Paulo Alberto Ferri, de 34 anos, está curado. Ele foi a 4ª pessoa diagnosticada com coronavírus em Linhares. Paulo foi contaminado após uma viagem ao Rio de Janeiro e, ao apresentar os primeiros sintomas, deu positivo para o Covid-19 e permaneceu em isolamento. Ontem, ele passou por uma consulta e, por estar assintomático, já está liberado. No entanto, seguirá como o restante da população, em casa. Olha, mais um paciente diagnosticado com a Covid-19 aqui em Linhares está curado. Francisco Neto nos enviou este vídeo em que relata os dias de quarentena que passou. Meu nome é Francisco, sou biólogo, sou o 3º caso confirmado de Covid-19 em Linhares. Estou curado, sem nenhum sintoma, mesmo não tendo nenhum histórico de atleta. Estou aqui para dar meu depoimento de que passei por essa fase, segui e peço que vocês sigam as orientações da Organização Mundial da Saúde, com a higienização, com a quarentena, que é essencial para que a gente mantenha o Sistema Único de Saúde funcionando. E que vocês não minimizem o
Covid-19 como uma gripezinha, e sim levem isso à risca, mantenham a quarentena e que vocês continuem mantendo isso para que a gente não chegue no nível que a Itália está. Estamos caminhando passo a passo e logo, logo tudo voltará ao normal. Mas temos que todos nos unir para caminharmos juntos para conseguir vencer esse vírus. Que bom, um alívio, imagino, para o Francisco e, claro, cada um de nós cuidar aí para poder não contrair esse vírus, né, que tem trazido tantos problemas no mundo inteiro. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Linhares negou que tenha ratificado a decisão da Prefeitura de prorrogar o prazo de fechamento do comércio aqui na cidade. A entidade argumentou que ainda não houve reunião para discutir o assunto. A ordem é para fechar as portas. Por um decreto da Prefeitura, o comércio em Linhares está suspenso. O centro da cidade está vazio. Apenas serviços essenciais como farmácia, supermercados e açougues estão funcionando. Aliás, no mercado municipal, os açougues são os únicos estabelecimentos abertos. Esse é o impacto do coronavírus no comércio. E em meio à pandemia, está circulando uma notícia de que a CDL está discutindo a prorrogação do decreto da Prefeitura. Mas, segundo a CDL, trata-se de uma fake news. O fato é que a CDL não participou de nenhuma negociação a respeito, nenhuma discussão a respeito da prorrogação do prazo de suspensão das atividades do comércio, sendo que neste momento, até este momento, está em vigência o decreto 383 da Prefeitura de Linhares, que determina a suspensão das atividades do comércio de 21 de março a 4 de abril. E segundo a advogada, a preservação da economia é extremamente importante, mas a saúde pública deve ficar em primeiro lugar. Nós sabemos, enquanto entidade, que o comércio da cidade, o comércio do estado, o comércio do país, o setor de serviços, enfim, toda a economia vem sofrendo muito com os impactos decorrentes desse surto de coronavírus. No entanto, neste momento, o que está sendo priorizado pelos órgãos públicos e também a CDL entende essa preocupação, o que está sendo priorizado é a questão da saúde coletiva. Não induzir que o descumprimento disso não parece nada razoável, porque é a saúde pública que estará em jogo. Então, neste momento, o mais importante, a coisa mais importante a se pensar é em proteger a população dos efeitos que essa pandemia vem causando no mundo inteiro. Agora, o jeito é aguardar até o final da semana para que o linharense tenha uma resposta concreta sobre essa questão. Mas nessa semana é uma semana muito importante em que diálogos que já veio desde antes, né, da prorrogação, sempre houve uma preocupação em defender a manutenção do comércio, mas essa semana certamente novas conversas serão conduzidas e em breve a Sociedade Linhares vai ter mais alguma informação a respeito. Bom, o decreto assinado pelo prefeito no dia 21 de março tem prazo para terminar no próximo sábado, dia 4 de abril. A gente vai continuar acompanhando. Por hoje é só. Eu retorno com vocês aí em Vitória. Fabiano e Adriana. Até amanhã. Obrigado, Cláudio. Você vai ver a seguir aqui no link: caso confirmado de coronavírus deixa ruas desertas e sem previsão de abertura do comércio em São Mateus. E em Atílio, Viváqua, jovem de 19 anos, é morto a tiros.
Depois da confirmação do primeiro caso de Covid-19, as ruas de São Mateus estão desertas e o comércio continua fechado, sem previsão de retorno. Nós vamos direto à nossa redação lá no município conversar com a Nariane Lopes, que tem as informações pra gente. Boa noite para você, Nariane. Olá, boa noite, Fabiana e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo. O primeiro decreto em que o prefeito da cidade declara situação de emergência em saúde saiu há cerca de 13 dias. E de lá para cá, o número de pessoas sem trabalhar aumentou e não se tem previsão para que as atividades sejam retomadas. Um dos balneários mais movimentados do norte do estado está assim, completamente vazio. Há pouco mais de 30 dias, as ruas da ilha de Guriri recebiam milhares de pessoas no carnaval. Os trios elétricos, a música e a folia foram substituídos por um cenário que assusta. Com suas praias de água tranquila e morna, o balneário de Guriri atrai centenas de turistas de diferentes perfis e de várias regiões do país, chegando a triplicar a sua população de aproximadamente 30 mil moradores. Mas neste tempo de incertezas, onde a prioridade é a prevenção, o mar está bem aqui, mas sem nenhum banhista. Desde quando surgiu esse decreto, a gente está orientando a população daqui de Guriri, os mateenses, para não estar vindo à praia. Por quê? Pela praia ser um lugar de lazer, pode ser um lugar de aglomeração. Então a gente recomenda a população não vir à praia, né? O pessoal está respeitando, tem gente que respeita e tem gente também que não respeita. A alta temporada contribui para que o comércio funcione durante todo o ano. A grande maioria dos moradores do balneário sobrevivem do funcionamento dos bares e restaurantes, que com a chegada do Covid-19 precisaram baixar suas portas. Pouco mais de um mês, nós estamos aí no carnaval, a ilha estava lotada, graças a Deus, e de uma hora para outra a gente se viu com essa epidemia aí, essa pandemia aí, que está do jeito que a gente está vendo aí, os comércios todos fechados, a gente preocupado porque, como a gente sabe, Guriri é uma ilha sazonal e a gente trabalha no verão para sobreviver durante o ano. Infelizmente, a gente já começar o ano dessa forma, com tudo fechado, funcionário, despesa, muito difícil mesmo. Se a gente não tiver realmente uma ajuda aí, a classe empresarial não tiver uma ajuda, vai ser muito difícil para a gente continuar com o estabelecimento aberto. A Orla de Guriri ganhou no final do ano um calçadão que virou um ótimo espaço para a prática de exercícios físicos, principalmente para os moradores da região. Segundo este trabalhador autônomo, é preciso que a fiscalização seja mais rigorosa para prevenir a saúde da população. Vem aqui encarecidamente pedir ao setor público que comece a olhar o calçadão de Guriri, a orla de Guriri, a quantidade de idosos que não estão obedecendo, eles não estão fazendo por onde. Entendeu? Então eu venho aqui pedir uma fiscalização mais rigorosa, não só em nós autônomos, que a gente tem o nosso sustento para levar para nossas famílias, estamos impedidos de trabalhar, certo? Então eu venho aqui pedir à prefeitura, os órgãos competentes que venham olhar a quantidade de idosos que circulam em Guriri e não estão nem aí pro vírus, achando que é uma brincadeira. E é uma coisa séria. A 13 quilômetros da ilha está São Mateus. O município, que é o 7º mais populoso do estado, registrou o seu primeiro caso do novo coronavírus no último domingo, menos de 2 semanas depois do decreto que determina o fechamento do comércio. Segundo o secretário de Saúde do município, é o momento de todos seguirem as recomendações. As providências que o município vem tomando é orientar a população, que nesse momento de tensão, de ânimos aflorados, nada de especulações, nada de informações distorcidas, negativas, maldosas. A questão é calma, buscar os meios de comunicação confiáveis, as orientações que os técnicos, o Ministério da Saúde, secretarias municipais de saúde, Ministério da Saúde e secretarias de Estado vêm informando a população. Equilíbrio emocional, reclusão social. Esse é o nosso apelo e nosso pedido, porque é o remédio para a doença nesse momento. O secretário também falou sobre o cronograma de vacinação contra a gripe no município. Hoje chega o lote, o terceiro lote expedido pelo Ministério da Saúde. Então já chegou ao Estado, o Estado hoje
faz a distribuição para as regionais e as regionais, por sua vez, entrega aos municípios. Então aí hoje chegam as vacinas, amanhã a vacinação segue normal nas nossas unidades de saúde do município de São Mateus e também para a nossa equipe volante que está indo nas casas fazer essa vacinação no nosso público-alvo. E por hoje é só, Fabiana, Adriano, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos. Até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e região. Obrigado, Mariane. Bom, lá de São Mateus, no norte, a gente segue agora para o sul do estado, onde um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite de ontem. Nós vamos direto à nossa redação lá na região conversar com o Samuel de Fraga, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano, boa noite para você, boa noite, Adriana, e a todos que assistem o Link Espírito Santo. Olha, o caso aconteceu na localidade de Grota, em Atílio Viváqua. O jovem identificado como Leonardo Oliveira, de 19 anos, conhecido como Léo, foi morto quando ia para casa de um amigo. Segundo populares, ele foi surpreendido por um homem ainda não identificado que efetuou pelo menos 6 disparos. Leonardo acabou morrendo no local. A polícia ainda não sabe a motivação do crime e está investigando o caso. O corpo de Leonardo foi removido para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. E a campanha de vacinação contra a gripe foi retomada nesta segunda-feira aqui em Cachoeiro. Cerca de 13 mil pessoas já foram imunizadas no município. As novas doses da vacina chegaram na cidade na sexta-feira. A imunização está sendo feita nas unidades básicas de saúde do município, das 8 da manhã às 4 da tarde. Então é importante a gente salientar que nesse período os que serão vacinados serão os idosos e os profissionais de saúde. Então, para que esse público procure a unidade de saúde. Mas pode procurar de uma forma tranquila, porque também o nosso objetivo é diminuir a aglomeração das pessoas. Então, de acordo com o que o Estado vai mandando as cotas para a gente, para o nosso município, a gente vai disponibilizando para a população. A segunda etapa começa a partir do dia 16 de abril para professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. A terceira etapa se dará a partir do dia 9 de maio. Crianças entre 6 meses de vida e menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, adolescentes e jovens do sistema socioeducativo, presidiários e funcionários do sistema prisional, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com algum tipo de deficiência. A procura está gradativa, nas nossas unidades, as pessoas estão entendendo que é necessário vir de cada vez, não se aglomerar muito dentro da unidade. As estratégias referentes a drive-thru ou a outros pontos móveis, maiores, elas serão de acordo com o decorrer da semana, com o decorrer da procura das pessoas nas unidades de saúde. Até o momento nós recebemos 10% da nossa cota do município. Então é importante que as pessoas entendam a necessidade de se vacinar, mas a necessidade também de não procurar os postos com correria, não tem necessidade disso. Assim que o Estado for disponibilizando as cotas, a gente vai vacinando o público prioritário. As vacinas de rotina voltaram a ser realizadas nas unidades básicas que possuem salas de imunização nesta quinta-feira, dia 26. A sala de vacina do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes permanece sem realizar vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde avaliou que já é possível manter a imunização rotineira sem prejudicar a campanha nacional contra a influenza. Porque aqui é o local onde nós recebemos os pacientes também com suspeita do coronavírus e de outros agentes patógenos. Então, nós achamos por bem retirar a sala de vacina daqui e deslocar para outros pontos móveis. Bem, nas unidades básicas de saúde que não tem sala de vacina, a vacinação acontecerá uma vez por semana. E atenção, hein? O agendamento online está suspenso por causa da vinda de cotas fracionadas. O indicado é que as pessoas vão até a unidade de saúde. Não esquecer o cartão de vacina, documento de identificação e cartão do SUS. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã, hein? Uma boa noite para vocês e até lá.
Obrigado, Samuel. Até amanhã. E o Link Espírito Santo desta terça-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo, você confere em sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite. Record News, informação para você crescer. Você vai assistir Link Espírito Santo. Você está assistindo Link Espírito Santo. Você assistiu Link Espírito Santo.